Alguns de vocês não têm o menor conhecimento sobre Deus. E isso é uma vergonha. É o que Paulo escreve para os irmãos da igreja de Corinto. E quer saber de uma coisa? Eu vejo Paulo facilmente escrevendo isso ou coisa pior para a nossa igreja ainda hoje. Como é triste olhar, abrir os olhos, olhar para a vida de tantos irmãos e perceber que eles não têm o menor conhecimento de Deus. Que tanta gente orbita ao redor da igreja, tem um nome num hall de membros, está inserido num contexto religioso, mas que continua sem conhecer. E não é por não conhecer profundamente, não, é não ter o menor conhecimento de Deus. E isso é vergonhoso, deveria ser vergonhoso. Por isso hoje eu quero te convidar para uma reflexão sincera, profunda e verdadeira sobre o quanto você conhece de fato ao Senhor e o quanto você tem de fato buscado aquilo que importa para Ele. Eu quero te convidar a baixar sua guarda, a baixar suas defesas e a de fato ouvir aquilo que a palavra de Deus nos traz e a repensar aquilo que você tem priorizado na sua vida. Porque o que eu tenho visto nas minhas redes sociais, certamente deveria fazer muita gente que me segue repensar aquilo que tem vivido, aquilo que tem dito, aquilo que tem defendido, como tem se portado. Eu sei o quanto e quantas vezes eu já me vi diante de algumas postagens que eu pensei, não é possível, essa pessoa morreu por dentro, não é possível que esse irmão de fé está defendendo isso aqui. E quantas vezes eu já pensei em deixar de seguir pessoas e bloquear a gente, e eu conto até 10, eu não vou permitir que isso, não vou permitir nem que a loucura dessa pessoa me afaste dela. Eu vou ficar aqui. Mas, meus irmãos, nós precisamos repensar. Você precisa fazer essa análise e parar para pensar se você de fato conhece a Deus. E se você o conhece, se você tem vivido com base nesse conhecimento. Me permita fazer uma analogia aqui rapidinho. Quando você conhece algo, entende de algo, esse conhecimento te direciona a saber como investir, onde direcionar os seus esforços, o que vale a pena e o que não vale a pena. Quando você conhece, quando você entende de ciclismo, você vai comprar uma bicicleta, você sabe que peças valem a pena ser compradas, que peças não valem a pena ser compradas. Porque você conhece. Um desconhecido, uma pessoa que nunca, no máximo, alugou uma bike do Itaú na praia para andar, essa pessoa não vai saber entrar numa loja e comprar uma boa peça. Mas aquele que conhece, ele chega, ele escolhe, ele quer isso, ele quer aquilo. Uma pessoa que conhece de investimentos, ele não vai jamais fazer a previdência dele para aposentadoria na poupança, por exemplo, porque ele sabe que botar dinheiro na poupança é perder dinheiro. Tem uma porção de outros investimentos que ele pode fazer que são tão seguros que vão render muito mais. E ele sabe que se ele botar o dinheiro na poupança, na verdade, ao longo do tempo, ele está perdendo o poder de compra, porque ele tem conhecimento. O conhecimento nos direciona para saber o que vale a pena e o que não vale a pena. Se de fato conhecêssemos a Deus, esse conhecimento deveria nos instruir sobre o que vale a pena ou não na vida. Sobre o que vale a pena eu me envolver e o que não vale a pena eu me envolver. O que vale a pena eu defender e o que não vale a pena eu defender. O que é duradouro, o que é passageiro. E eu saberia, e você deveria saber, quais são as coisas de fato que devem ganhar a nossa atenção, que devem consumir os nossos esforços e coisas das quais eu e você deveríamos passar longe. E o que eu tenho visto hoje é muito crente que tem empenhado muitos dos seus esforços em coisas que são passageiras, que são perecíveis, que têm prazo de validade, e nenhum esforço naquilo que é eterno. E isso é prova de que não conhecem a Deus. Por isso, reflita, ouça o que eu tenho para te dizer, vamos ouvir um pouquinho o que a palavra tem para falar, e depois faça uma análise sobre a sua vida, sobre como você tem conduzido a sua jornada. Eu não quero dar exemplos. Eu poderia dar vários exemplos aqui, tá? Eu poderia citar várias coisas aqui que na minha interpretação, olhando para as escrituras, são inaceitáveis e tem gente defendendo barbaridade. Mas eu não vou citar esses exemplos, porque eu sei que no momento em que eu citar, eu vou entrar nesse furacão da loucura. E você já vai me colocar no time adversário e vai dizer, esse pastor... Então eu não quero dar exemplos. Eu quero que você olhe para a palavra e você analise um pouquinho da sua vida, de como você tem seguido.
Hoje, a nossa leitura nos levou do capítulo 14 ao capítulo 16. Mas como eu disse ontem, eu quero puxar o capítulo 13 para essa reflexão de hoje. Então, do capítulo 13 ao capítulo 16, os últimos capítulos da primeira carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 13, nós temos um discurso muito conhecido de Paulo, uma fala muito conhecida de Paulo sobre o amor. E esse capítulo começa com uma frase tão conhecida que, a propósito, é bíblica, tá? Não é da música popular brasileira, não. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, como um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, se tivesse todo o conhecimento, se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E o que ele vai dizer mais à frente, de nada me adiantaria. Paulo, falando sobre a questão do amor, ele vai dizer, olha, você pode ter todas as coisas. Você pode falar a língua dos anjos, a língua dos homens, você pode ter todo o conhecimento humano. Se você não tem amor, você não tem nada. Se você não tem amor, você não entendeu nada. Porque o amor é o que mais importa. Tudo na vida passa. Só o amor permanecerá. Ele caracteriza o amor, ele fala sobre o que é amor. Porque, a propósito, hoje em dia, as pessoas não sabem mais o que é amor. Todo mundo fala de amor, todo mundo defende amor, mas o que as pessoas defendem ser amor e como as pessoas se portam em nome do amor, só diz que elas não sabem o que é amor. Por isso Paulo diz o que é amor. O amor é paciente, bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Isso é amor. Esse é o amor que o texto bíblico se refere. E é a isso que ele vai dizer que se eu não tiver isso, se eu não tiver essas características, se eu não tiver esse amor, todo o resto não adianta de nada. Você pode falar quantas línguas forem, as línguas que forem, ter toda a profecia, ter todo o conhecimento, ter todo o entendimento, não vale de nada, porque o amor dura para sempre. Essas outras coisas são imperfeitas. Todo o conhecimento que você puder obter na Terra ainda será imperfeito, será incompleto, e tudo isso vai passar. Ele escreve isso com todas as letras. Todas essas coisas imperfeitas desaparecerão. Só o amor permanece. E ele diz, 3 coisas, na verdade, permanecerão. A fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. E ele começa o capítulo 14 dizendo, então, que o amor seja o seu objetivo. Se nós conhecêssemos a Deus, saberíamos que o amor é o que mais importa. E que esse amor de Deus deve ser buscado. Esse amor de Deus deve ser o nosso objetivo. As outras coisas são passageiras. E eu vejo muitos crentes que estão gastando todo o seu tempo com as coisas que são dessa vida, que vão ficar aqui, que vão ficar nesse plano, que vão se desgastar aqui, e não estão investindo naquilo que de fato permanecerá para sempre. A fé, a esperança, o amor, e entendendo que o amor é maior e deve ser o nosso grande objetivo. Inclusive, quando ele fala sobre os dons espirituais no capítulo 14, ele vai insistir e fala, olha, busquem dons mais úteis. Busquem os dons importantes. Vocês estão aí nessa briga, e havia uma questão na igreja de Corinto com a questão do dom de línguas, e Paulo vai tratar muito disso. Olha, vocês estão buscando dons que nem são tão úteis assim. Se eu for aí conversar com vocês, eu vou aí pra gente conversar, e eu vou começar só a falar em línguas, ninguém está entendendo o que eu estou falando. Adiantou de alguma coisa? Se eu for visitá-los, é o que ele diz, e falar em línguas, isso os ajudará? Mas se eu for e trouxer uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia, um ensinamento, isso lhes será proveitoso. Não adianta eu visitar vocês e falar só de uma forma que vocês não entendam. Então, vocês vão buscar dons? Busquem aqueles que são úteis, que são importantes, que vão edificar a igreja toda. Diante da igreja, busquem dons e práticas que vão cooperar com toda a igreja e não que vão apenas trabalhar a sua individualidade. Por melhor que possa ser e por mais que isso possa ter algum proveito entre você e Deus, na vida de comunidade, busquem aquilo que será proveitoso para toda a comunidade. Ele segue dizendo ainda no capítulo 14 que... aliás, partindo para o capítulo 15, ele passa então a falar sobre a ressurreição. Aqui no capítulo 14, o grande foco dele é esse, falando sobre os dons e buscar aqueles dons que fortaleçam a todos, que fortaleçam a toda a igreja, porque Deus assim o deseja e assim é melhor que eles façam.
A partir do capítulo 15, Paulo vai falar sobre, e ele volta a falar sobre a questão daquilo que permanecerá, daquilo que é importante, daquilo que é eterno. E ele vai falar sobre a ressurreição. E ele traz uma análise muito importante que nós precisamos nos relembrar quando falamos sobre o que é importante buscar aqui nessa vida. A partir do versículo 2, o texto vai dizer assim, ó, são essas as boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. No verso 3 ele vai dizer, Cristo morreu por nossos pecados. No verso 4 ele diz que ele ressuscitou no terceiro dia. A partir do verso 10, então ele diz, o que agora eu sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, mas Deus que em sua graça operou por meu intermédio. Ele está falando sobre o fato de que se nós cremos de fato nas boas novas, se continuamos a crer nessas boas novas que foram anunciadas, e se não crermos nessas boas novas, toda a nossa fé é inútil. E que boas novas são essas? Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, ele trabalha, ele opera a sua restauração e a sua obra nas nossas vidas, e nele nós temos a convicção de que seremos ressuscitados no fim de tudo, no último dia, seremos ressuscitados com o Senhor e teremos a vida eterna com ele. A mensagem das boas novas é essa, a mensagem de vida eterna em Jesus, justificados pelo sacrifício de Cristo. E aí ele vai tratar sobre uma turma que estava contestando e negando a ressurreição dos mortos. Se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Porque se não existe ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. E aqueles que morreram confiando em Jesus estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. E esse texto é muito profundo. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Meu irmão, se a sua fé em Jesus só vale para essa vida terrena aqui, você é um dos mais dignos de pena. Se para você a vida de Jesus, a ressurreição de Jesus, só vale o dinheiro que ele te entrega, a prosperidade que ele te dá, que vida vazia é essa? Se para você a vida de Jesus, o sacrifício de Jesus, se transforma em poder político para governar sobre as pessoas aqui, quão vazia é essa fé, quão inútil é essa fé. Se para você a fé em Jesus só diz respeito às ações sociais e à distribuição de bondade aqui nessa terra, quão vazia é a sua fé. Porque as pessoas podem estar de bucho cheio aqui e estarem a caminho do inferno. Nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho é sobre eternidade, não é sobre essa vida aqui simplesmente. Quando a mensagem da eternidade encontra e ecoa nessa terra e nesse tempo, ela o faz a partir dessa perspectiva da eternidade. Se a eternidade é deixada de fora, deixada de lado, todo o resto perde o seu propósito. Todos os que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar, e essa é a grande mensagem do Evangelho. É a maior verdade, a maior mensagem do Evangelho. Se estamos com ele, se estamos nele, se morremos nele, ressuscitaremos quando ele voltar. Todo aquele que está em Cristo terá a nova vida quando Jesus retornar. E se não houver ressurreição dos mortos, do que adianta a nossa fé? Do que adiantou toda a crença? Do que adiantou todo o trabalho? É o que Paulo vai questionar. Pensem bem, e aí ele diz, pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar. Pois, para a sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Olhando para a vida das pessoas, para o que elas diziam, Paulo constata, olha, a verdade é que muitos de vocês não têm a menor ideia de quem é Deus, não têm o menor conhecimento sobre Deus. E isso é uma vergonha. Ele segue falando sobre como essa convicção, essa salvação em Cristo nos garante a vida. E ele diz, uma das frases, um dos trechos mais bonitos para mim das Escrituras, porque é uma mensagem de esperança daquilo que nos aguarda em Jesus. E ele diz, quando morremos, o nosso corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como um corpo humano natural, mas ressuscitará como um corpo espiritual.
Da mesma forma que agora somos um homem terreno, somos como um homem terreno, algum dia seremos como o homem espiritual. Esse corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. E ele vai dizer no verso 57, graças a Deus, que nos dá a vitória sobre o pecado, sobre a morte, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Conhecer ao Senhor me faz entender que nada do que eu faça para Ele, nada do que eu faça em nome dEle, é inútil. Por isso, vale a pena me dedicar. Vale a pena trabalhar com entusiasmo e perseguir e trabalhar por aquilo que Ele valoriza, que Ele deseja. Paremos de perder o nosso tempo, de gastar os nossos esforços com as brigas desse mundo terreno, com as pormenoridades de um mundo caído, perdido no pecado, de todos os lados possíveis, e passemos a olhar para o alto, para o Rei da Glória, para aquele que nos convida a gastar a nossa vida, a investir a nossa vida buscando aquilo que permanece, o amor de Deus, colocando isso em prática nas nossas vidas, anunciando o Evangelho, anunciando a vida eterna em Jesus, entendendo que o nosso grande prêmio não está aqui, jamais receberemos aqui, mas está no corpo transformado, restaurado e na vida eterna que teremos ao lado do nosso Senhor. No verso 22 do capítulo 16, já no finalzinho do texto, ele diz: se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. Vem nosso Senhor. Irmão, cuidado. Cuidado para que você não esteja cercado por ambientes religiosos, por discursos religiosos e continue sem conhecer o Senhor. Pare. Olhe para a sua vida, olhe para o que você tem investido, aonde você tem investido seus esforços, a sua atenção, pelo que você tem lutado. Veja se isso de fato está alinhado com a prioridade do Senhor. Se isso diz respeito ao amor de Deus, se isso diz respeito a proclamar a mensagem de salvação às pessoas, porque é nisso que nós deveríamos estar dedicando a nossa atenção. É para isso que você deveria estar gastando a sua voz, a sua audiência, e não para a gente ficar se batendo, se degladiando por coisas que são passageiras, que são menores, e convenhamos que muitas vezes é só clubismo e tem gente passando pano para coisas absurdas aí em nome desse jogo de time. Cuidado, cuidado, porque ao gastar seu tempo e sua força com aquilo que não vale a pena, você demonstra que não conhece ao Senhor. E nós deveríamos conhecer ao nosso Senhor e nos dedicar naquilo que vai permanecer. Que possamos investir nossas forças na fé, em busca de esperança, no amor e tendo a nossa maior esperança na vida que nos aguarda em Jesus, ao final dessa nossa jornada aqui. Porque isso é o que de fato importa. Vivamos para a eternidade, vivamos aqui hoje, focados naquilo que vai ecoar na eternidade. Que Deus te abençoe e que o conhecimento do Senhor, o conhecimento de Deus, nos una de novo e te ajude, quem sabe, a parar de postar bobagem na internet. Já é um bom começo. Deus te abençoe. Compartilhe essa reflexão com alguém que está precisando ser lembrado disso, sem indiretinha. Mas nós precisamos conversar sobre essas coisas. Alguma hora a gente vai ter que parar para conversar sobre isso. Deus abençoe você, a sua família. Amanhã a gente se encontra aqui para continuar refletindo sobre a palavra de Deus, agora na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Daqui a pouco eu posto o cronograma de leitura para que você possa ler o texto e acompanhar as reflexões. Até!